irmãos. Vamos estudar hoje um texto lá no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13. Eu vou escrever ele aqui no chat. Mateus 13, do 31 ao 33 e 13, também 13, do mesmo 13, 44 a 52. Vamos fazer a leitura desse texto, Mateus 13, 31 em diante. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe Jesus outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino dos céus, versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Oremos. Deus eterno, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez, sabedores que tu és um Deus de onisciência, onipresença e onipotente também. Por isso, ó Deus, nós pedimos a ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos entender a tua palavra aqui lida nesse instante. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, vamos aprender algumas coisas com esse texto, já que estamos na escola dominical online, e vamos juntos estudar algumas coisas que falam desse texto para nós aqui nesse livro de Mateus. Bom, algumas características que nós vemos no ensino de Jesus, que nós podemos verificar tanto aqui como em outras situações, é que Jesus ele pregava por figura, e não foi diferente aqui nessa situação. E nisso nós podemos ver então que ele trazia coisas e experiências que o povo entendia na época. Que o povo, na época onde Jesus, no contexto onde ele estava ali naquele momento, eles podiam então entender o que Jesus falava. Uma coisa que nós podemos destacar também aqui, que Jesus fala do reino do céu, já começando a usar então essa expressão que Jesus falava por figuras, e com isso fazia com que as pessoas refletissem no significado daquilo que ele ensinava. Logicamente que nós não podemos deixar de falar a respeito da questão do reino, uma coisa que nós vimos aqui já no começo do versículo de número 31. O reino dos céus, o reino dos céus. Na época, uma coisa que nós precisamos tomar por base é que as pessoas estavam debaixo do domínio romano, um reinado romano. Então havia um rei.
E essa é uma explicação fácil para entender a respeito do reino de Deus. Aí que nós podemos então tomar por base essa situação. Nós vemos nessas duas figuras que Jesus usa aqui, tanto a semente de mostarda, quanto também o fermento. Logicamente que, falando primeiro da semente de mostarda, para que a semente germine, ela tem toda uma sequência de acontecimentos. Não é assim, no estalar de dedos que as coisas acontecem, mas ela tem toda uma necessidade. Nós temos que entender que há o plantio, depois temos que entender que há o cuidado, regar para que haja água, para que a semente germine. Depois há todo um sentido de cultivar o adubo, não importa se é adubo químico, se é adubo orgânico, como era o caso da época, que com certeza devia ser o orgânico, mas há também a necessidade da adubação, ou seja, há todo um cuidado, todo um tempo necessário para que a planta chegue até o ponto de dar o seu fruto, como é o caso do nosso fruto aqui, que é o grão de mostarda, depois de nascido e então dando o seu fruto. Mas uma outra coisa que nos chama a atenção aqui com relação ao ensinamento de Jesus, com relação à mostarda, é que ele diz que a mostarda é uma árvore maior entre todas as hortaliças. E isso faz com que até os pássaros venham e aninhem-se nos seus ramos. Ou seja, já pensando na questão do reino de Deus, todos podem chegar ao reino de Deus. E o fermento? O fermento também não deixa de ser algo diferente. Existe a necessidade de todo um trabalho, assim como o cultivo da semente. Existe a necessidade de colocar a mão na massa, como nós chamamos até os dias de hoje. Ou seja, e uma vez colocado o fermento na massa, depois de colocado, irmãos, não dá para separar mais. Não se separa mais o fermento da massa. Ele leveda toda a massa, ele faz com que a massa cresça. E isso nos dá a figura de linguagem de Jesus aqui, para entendermos que uma vez que nós fazemos parte do reino de Deus, não dá para sair mais. Precisamos ficar sempre apostos, né, no sentido de ficarmos sempre na presença de Deus para nos dar o entendimento. E nós, com relação a isso que nós pensamos, tanto ao grão de mostarda quanto ao fermento, será que nós temos feito aquilo que nós aprendemos com a figura de linguagem de Jesus aqui, no sentido de pensarmos assim, nós temos feito a diferença, como é feita a diferença no caso do fermento, nós temos feito a diferença como é feito no caso da semente de mostarda, que embora sendo um grão muito pequeno, ela vem inclusive a receber os pássaros depois de grande. Bom, nós temos no nosso texto de hoje, na nossa liturgia de hoje, um breve espaçamento aí entre os versículos. Versículo 33, depois nós passamos lá para o versículo 44. Tem um versículo aí que não está no nosso texto de hoje, porém eu gostaria de fazer uma análise para os irmãos, que é o versículo de número 35. Ele não está, mais uma vez repito, eu não li ele no início do nosso estudo, mas ele está aqui no meio, e ele diz assim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Estava profetizado isso aí, lá logicamente nos profetas, que Jesus então falaria através desses ensinamentos que nós estamos vendo aqui, que é o caso dessa situação quando estamos vendo hoje. Voltando ao nosso texto, a partir do versículo de número 44, nós vemos e podemos entender então que Jesus volta a falar novamente através de algumas situações de figuras. Jesus continua a falar a respeito de algumas figuras de linguagem. E no versículo 44 nós vemos então a expressão do reino do céu ser semelhante a um tesouro, que alguém, quando o acha, o esconde com alegria, o esconde com uma felicidade imensa. E isso é o motivo, a partir de então, é o motivo das circunstâncias que vão nortear toda a sua vida.
O reino dos céus é semelhante a isso, ou seja, uma pessoa que aceita Jesus como Salvador de sua vida, as coisas acontecerão na vida dele de uma forma muito, muito alegre. Essa pessoa que encontrou esse tesouro, ele vai e vende tudo, e faz o maior esforço para que ele possa ter esse tesouro. A alegria dele está, então, agora ao ter esse tesouro. Já no versículo de número 45, nós vemos, então, a questão da pérola. Também, não muito diferente do tesouro, a pérola tem um valor incomparável. O reino de Deus, ele tem um valor incomparável. Sabe o que ele exige da pessoa que encontrou a pérola para que ele possa ter aquela pérola? Exige ele deixa todos os seus bens, e então ele passa a ter aquela pérola. No reino de Deus também é assim. A partir do momento que nós encontramos a Jesus, que nós aceitamos Jesus como Salvador de nossa vida, então tudo aquilo que nós tínhamos deixa de ser para nós importante, mas o que passa a ser importante é sermos do reino de Deus, participarmos do reino de Deus. Então exige de nós algo novo. Já no versículo de número 47, quando Jesus fala a respeito da rede de pesca, e quando a rede de pesca é tirada, talvez tenha sido até feita ali uma forma de pesca, como nós costumamos chamar de arrastão, não sei como, talvez tenha sido essa pesca, mas vem todos os tipos de peixe, e todas as coisas que são tiradas da rede são necessárias fazer uma limpeza, é necessário fazer uma catação ali, para que os pescadores que conhecem, logicamente, façam a separação. Logicamente que vai vir todo tipo de peixe, mas o pescador que conhece, ele não vai colocar algo que seja para contaminar o organismo do ser humano. O que vai contaminar, ele vai jogar fora. Ele pega só o peixe que é bom. Assim como os pescadores, Deus também conhece as nossas vidas. Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece toda a nossa vida. Deus conhece aqueles que fazem parte do seu reino. Então aí vem então a ação de Deus na nossa vida para nos dar todo o entendimento do seu reino. E uma pergunta que não quer deixar de calar, que eu gostaria de frisar com vocês, é a que está no versículo de número 51. Versículo de número 51. O que Jesus fala lá? Entendestes todas essas coisas? Jesus fala através de figuras de linguagem. E aqui, quando Jesus expõe toda essa situação, Jesus sabendo que eles haviam entendido, Jesus sabendo que as coisas ocultas, como vimos no versículo 35, elas estavam abertas à mente daqueles que estavam ali para aprender, Jesus faz a pergunta: entendestes todas essas coisas? E Mateus deixa registrado aqui para nós: sim. Aqueles que estavam ouvindo entenderam sim o que Jesus tinha lhes falado. E no versículo 52, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Que nós, nesse momento de aprendermos cada dia mais a respeito da palavra de Deus, possamos versar na nossa vida, através dessas figuras de linguagem a qual Jesus explica, que nós possamos trazer coisas novas e coisas boas para o reino de Deus diante da nossa vida, e deixar as coisas velhas para o passado, assim como Jesus nos ensina. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que
bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal sumindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de